Bondade e graça, bondade e misericórdia nos perseguem todos os dias da nossa vida. Quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Vamos começar uma caminhada, temos uma boa caminhada pela frente, e hoje nós começamos aí a exposição da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Nós vamos ler a saudação do apóstolo. E a gente vai ver que quando se trata de palavra de Deus, uma simples saudação tem muita coisa que a gente poderia ficar falando horas e horas aqui. Gálatas, capítulo 1. Eu vou ler dos versos de 1 a 5. Meus irmãos acompanhem aí atentamente a leitura da palavra de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui a leitura, vamos orar. A carta de Paulo aos Gálatas, irmãos, é considerada por muitos como o grito da reforma protestante, como uma luz que brilhou no meio das densas trevas daqueles dias em que a igreja vivia naquele período. Martinho Lutero, essa era a carta preferida de Martinho Lutero. Martinho Lutero dizia que ele se casou com a carta aos Gálatas. Ele chamava a carta aos Gálatas de Minha Caterina. Não sei se você sabia, Caterina von Bora é o nome da esposa de Martinho Lutero. E, no coração de Lutero, Gálatas dividia espaço com Caterine. Tamanha a maneira como Martinho Lutero amava essa carta aqui. Essa carta ela é importante, ela foi importante para o propósito de Paulo quando ele escreveu. Ela foi importante para que a igreja voltasse para a simplicidade do Evangelho no período da Reforma Protestante, que a igreja saísse das trevas em que a igreja romana, católica romana, trouxe ou entrou, abraçou quando ela rejeita a salvação por meio da obra de Cristo. E ela é importante para nós hoje, porque ela responde algumas questões fundamentais que os homens perguntam. Ela responde como que a gente faz para encontrar a verdadeira alegria. Essa carta responde para nós como que a gente faz para obter paz verdadeira, tranquilidade e libertação do medo. Ela responde perguntas do tipo, como que a gente faz para encontrar verdadeira liberdade? O que o homem pode fazer, o que o homem deve fazer para agradar a Deus? É possível agradar a Deus? É possível servir a Deus? E essa carta vai nos responder essas perguntas. Como que a gente faz para servir a Deus? O que eu faço para agradar um Deus que me salva de graça? Mas primeiro, para eu ter o entendimento de que Deus me salva de graça, o conteúdo da carta de Paulo aos Gálatas é fundamental para a gente chegar a essa compreensão, porque esses homens haviam perdido esse entendimento. A carta aos Gálatas é considerado certamente o escrito mais antigo do Novo Testamento. A carta mais antiga escrita, por volta de 48 depois de Cristo ali, primeira carta do apóstolo Paulo, certamente, talvez a primeiro livro do Novo Testamento, carta de Paulo aos Gálatas. O público original dessa carta eram cristãos da região da Galácia. Então Gálatas não é uma única igreja, é uma região daquele tempo, e tinham várias igrejas, e Paulo tem um objetivo muito claro com o conteúdo dessa carta. Você vai ver que o objetivo de Paulo é urgente. Pela própria estrutura da introdução, a gente já percebe que Paulo quer ir direto ao ponto. É comum nas cartas de Paulo, ele se apresenta
ele faz uma saudação, depois ele louva a Deus, ele apresenta uma descrição de louvor, de adoração a Deus, em favor dos irmãos que vão receber essa carta, em favor da condição que a igreja estava vivendo. Então, essa é a estrutura de Paulo: apresentação, saudação, louvor. Você vai perceber que na carta aos Gálatas não tem a terceira parte, não tem o louvor. Assim que Paulo faz a saudação, faz a apresentação e saudação, ele já vai direto ao ponto, puxando a orelha dos caras. E ele já mostra para que veio, ele já vai direto ao ponto, mostrando a urgência que ele tem com o conteúdo da carta aos Gálatas. A partir do verso 6, ele já entra no conteúdo. E Paulo está aqui admirado, aparentemente está irado também. O conteúdo de Gálatas é urgente para aqueles leitores, então é urgente para nós também. Por que é urgente? Essas igrejas aqui, que receberam, esses leitores originais, essas igrejas elas foram plantadas por Paulo, certamente, na sua primeira viagem missionária. Você vai conhecer a história dela lá em Atos capítulo 13 e 14. Então, essas igrejas elas foram plantadas nessas viagens. Nessa ocasião, uma grande quantidade de convertidos nominais. O que é o convertido nominal? Tem até hoje. É o crente só de fachada. Naquele período também havia uma grande quantidade de crentes nominais que eram das seitas dos fariseus, por exemplo. Você vai saber quanto de trabalho esses fariseus deram para Jesus no período ali dos evangelhos. Muitos desses judeus haviam se convertido, eram falsos convertidos ao cristianismo. Muitos judeus estavam entrando dentro daquelas igrejas. Então eram judaizantes. E qual que é o problema aqui que vai ameaçar a saúde da igreja e faz com que Paulo então escreve de forma tão urgente essa carta aqui? Esses judaizantes estavam se passando por mestres, se infiltrando entre os irmãos, pregando um outro evangelho. E eles estavam dizendo para os Gálatas o seguinte: olha, esse negócio de crer em Jesus para ser salvo é importante, mas não basta. Só crer em Jesus não é suficiente. Você precisa crer em Jesus, mas além de crer em Jesus, vocês têm que se circuncidarem. Vocês têm que primeiro se tornar judeu, para depois se tornar cristão. E aí sim Deus salva vocês, aí Deus vai aceitar vocês. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão colocando algo a mais do que Cristo, do que o sacrifício de Cristo, do que o Evangelho, para os homens serem salvos e aceitos por Deus. Paulo fica louco com isso. E vai escrever então com um senso de urgência para assistir aquela igreja, porque eles estavam caindo no papo dos judaizantes. O judaizante entra e diz o seguinte: olha, além de crer em Jesus, vocês precisam guardar as obras da lei para serem aceitos por Deus. Paulo vai escrever, por quê? Pregar isso é se afastar do evangelho verdadeiro, se afastar de Deus e assumir um risco muito grande que a gente vai ver na sequência das exposições aqui. O tema da carta como um todo é Paulo defendendo o evangelho da justificação pela fé sem a ajuda das obras da lei contra esses opositores. Então essa é a temática central de Gálatas. E o tema dessa mensagem que a gente vai ver aqui hoje, a saudação que Paulo faz, é justamente a autoridade do apóstolo e o evangelho de Cristo que ele prega. É isso que a gente vai ver hoje aqui. Então o primeiro ponto para a gente olhar contigo é justamente o autor e a autoridade que ele tem. De onde vem? Por que você e eu, por que esses irmãos, de forma urgente, precisam se sujeitar às palavras desse homem? Primeiro ponto, então, qual que é o autor e a autoridade da carta aos Gálatas? A autoridade do autor. O verso de número 1 e o comecinho do 2 diz assim, olha, acompanha aí. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E o comecinho do verso 2 diz, e todos os irmãos meus companheiros. Isso aqui então é a autoria da carta. A autoria e a origem da autoridade da carta. Paulo é o autor, e a origem da autoridade não é ele mesmo. A origem da autoridade com que ele prega não é qualquer outro homem, é o próprio Deus. E é por isso que todos aqueles leitores, é por isso que nós, quando lemos essas palavras aqui, devemos nos render diante delas, entendendo que nós não estamos lendo a palavra de um homem qualquer. Nós estamos lendo palavras que vêm do próprio Deus, do coração do próprio Deus. É isso que Paulo deixa muito claro aqui. A autoridade do apóstolo é, na verdade, a autoridade de Deus. É com essa fala que ele já começa, por isso que ele já vai mostrando para que veio.
A autoridade nas palavras que nós vamos ler a partir desses dias é a autoridade do próprio Deus. Se render ao que esse homem está falando aqui é se render à vontade do próprio Deus. Talvez muitas vezes na sua vida você já fez a seguinte oração: Senhor, eu queria só conhecer a tua vontade para a minha vida. Então acompanhe a carta aos Gálatas. Você vai ver a vontade de Deus para a sua vida. Senhor, eu quero me sujeitar à sua vontade. Se sujeite às palavras apostólicas, a palavra do apóstolo Paulo, e você vai estar se sujeitando à palavra de Deus. A palavra apóstolo significa aquele que é comissionado, que é vocacionado e depois enviado da parte de alguém. É isso que acontece com esses homens aqui. Eles são apóstolos de verdade porque eles são vocacionados por Deus, são chamados por Cristo e são enviados para serem representantes de Cristo. O que esses homens falam é Deus falando. Não significa que Deus está assinando embaixo do que eles estão falando, não é isso. Mas é que a palavra deles tem o peso da glória de Deus, porque é Deus que está sendo representado, é a palavra de Deus que está sendo representada através da pena do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos também. Veja aqui, presta atenção em 4 argumentos que defendem qual que é a visão que o apóstolo Paulo tem de apostolado. Por que eu quero te chamar a atenção para esse momento do sermão? É muito comum hoje em dia pessoas se levantarem e se dizerem apóstolos. Tem apóstolo na televisão, tem apóstolo fulano de tal, que cria empresas, igrejas. E é muito comum a gente ver apóstolo fulano de tal, o líder daquela igreja. Você vai ver que com os argumentos do apóstolo Paulo aqui, não existem apóstolos hoje. 4 argumentos que defendem a visão de Paulo do apostolado, e a primeira é que a vocação, o comissionamento para o serviço como apóstolo para a vida inteira, não é através de homem nenhum. Por isso que no verso 1 ele diz, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele não é apóstolo porque ele se nomeou apóstolo, e os outros apóstolos não eram porque se nomearam, mas é porque o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus os chamou. É um chamamento direto do próprio Pai. E não apenas isso, é um decreto soberano de Deus que faz com que eles sejam apóstolos. No verso 15, olha aí o verso 15. Por meio de um decreto soberano, Paulo foi feito apóstolo. No verso 15 ele vai dizer assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. O apostolado do apóstolo Paulo, o apostolado desse homem é um decreto de Deus antes mesmo dele vir ao mundo. Primeiro argumento aqui: apóstolo de verdade é aquele em que o seu chamamento e a sua comissão, ou seja, o seu envio é feito direto pelo Senhor. Não é um outro homem que faz. Por isso que ele deixa claro aqui: eu não sou apóstolo da parte de homem nenhum. Ninguém me constituiu apóstolo. O próprio Deus me constituiu apóstolo. Primeiro argumento. Segundo argumento é que esse chamado vinha por um encontro real com Cristo ressurreto. O Jesus Cristo ressuscitado é que chamou os apóstolos, é que chamou Paulo. E Cristo, em carne na terra, chamou os outros 12. O que Paulo está dizendo aqui? Apostolado de verdade é aquele que é recebido por Cristo ressurreto, chamando quem é apóstolo. Por isso que Paulo, no verso 16, corre seus olhos lá para o verso 16. No verso 16, ele vai dizer o seguinte: aprove Deus, verso 16, revelar seu Filho em mim. Esse revelar seu Filho em mim aqui, certamente Paulo tem em mente aqui a sua ida ali no caminho de Emaús, quando Cristo aparece para ele, e ele está dizendo: o Deus Pai aprove revelar o seu Filho em mim e para mim. Segundo argumento de Paulo aqui para um verdadeiro apostolado é que o apóstolo tem que ter visto Cristo ressurreto. E isso aqui está em harmonia com o que o próprio Pedro e os outros apóstolos pensam. Deixa que eu leio em Atos capítulo 1, quando eles vão substituir Judas, sabe o que Pedro fala? Olha só, é necessário, Atos 1, 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam no tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. O segundo argumento aqui para o entendimento de Paulo do apostolado é que o apóstolo viu Jesus ressurreto.
Pronto. Isso aqui já anula qualquer pretensão daqueles que se denominam apóstolos e não são. Além desses homens, nenhum líder da igreja viu Cristo ressurreto. Portanto, isso aqui é apostolado de verdade. Terceiro argumento aqui, Paulo vai dizer que não apenas o chamado ele recebe da parte de Deus, a própria mensagem é Jesus que entrega para ele. A mensagem do apóstolo, irmão, presta atenção nisso, porque é comum. Você pode ligar o rádio e vai ver um cara que diz que é apóstolo e vai pregar lá para você, dizendo que ele tem a autoridade de Deus. Paulo está dizendo que a mensagem que o apóstolo recebe é entregue pelo próprio Cristo, não tem intermediário. Olha aí o verso 12 do capítulo 1. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O apóstolo, ele entrega o evangelho como embaixador de Cristo. Sabe o que significa isso? O que ele fala é a palavra de Cristo. Dizer que um homem é apóstolo, isso aqui é muito sério, irmãos, prestem muita atenção. Se você conhece alguém que acha que tem um apóstolo, que ele serve, olha só, dizer que um homem é apóstolo é dizer que tudo o que ele fala, é dizer que a história da igreja, a igreja em todas as eras, deve se sujeitar intelectual e moralmente a tudo que esse homem diz. Dizer que um homem é apóstolo é dizer que o que ele falou, a água parou. Porque é palavra do próprio Deus, não é palavra de homem. Não há mais ninguém sobre essa terra que tenha a autoridade que esses homens aqui tiveram, de falar da parte de Deus como eles falaram. A única forma de você ouvir alguém falando da parte de Deus agora é pegando o que esses homens ensinaram e expor para você. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Isso é falar da parte de Deus. O apostolado ensina que a igreja local não é uma lei para si mesmo. Ninguém pode se levantar e dizer, eu sou o apóstolo dessa igreja, então o que eu falo, ela se sujeita. Apostolado indica que é a palavra de Cristo, é a doutrina apostólica que deve guiar o povo de Deus. Isso é apostolado. Quarto e último argumento que mostra a ideia que Paulo tem de apostolado. Existem credenciais específicas. Que credencial é essa? O selo que garante que o cara é apóstolo é a capacidade de operar sinais e prodígios. Deixa que eu leio. 2 Coríntios capítulo 12, verso 12, Paulo diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por meio de sinais, prodígios e poderes miraculosos. E isso está em harmonia com o texto que a gente leu na primeira parte da liturgia aqui, que em Atos 2,43, diz que muitos sinais, prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que é isso aqui? O apóstolo, esses apóstolos tinham poder de realizar sinais, prodígios e maravilhas. Porque esse poder, esses milagres que eles realizavam, era o selo de Cristo dizendo, ouçam o que esses homens estão dizendo, porque é a palavra de Deus. Depois desses, ninguém tem essa autoridade. Se o indivíduo orar por você hoje dizendo que é apóstolo e você não for curado, ele vai dizer o seguinte, mas o problema não é a minha oração e nem a minha autoridade, é a sua fé que é pequena. A gente destrói esse argumento quando a gente vê o apóstolo Pedro orando por Dorcas no Novo Testamento. Lá no livro de Atos, Pedro vai orar por Dorcas e ela vai ser curada. Qual que é a enfermidade de Dorcas? Quem lembra? Sabe qual que era a enfermidade de Dorcas? Ela estava morta. Ela não tinha qualquer condição de crer. Então esse negócio, eu orei, eu tenho o dom de cura. Você não foi curado porque você não creu. Não é assim que funcionava esse dom de milagres que esses homens tinham. Era independentemente da sua fé. Ele ora e você fica curado. Pronto, era isso. Isso é o dom de cura da Bíblia. Não depende da fé de quem recebe. Depende do dom daquele que opera. Quarto argumento para o entendimento que Paulo tem de apostolado. E ele continua o verso 1 dizendo assim, olha, não da parte de homens. Olha aí o verso 1. Acompanha para você não achar que eu estou te enganando. Para ser palavra de Deus hoje, presta atenção. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. É aqui que reside a autoridade e a infalibilidade desse homem aqui que está escrevendo.
As palavras de Paulo, as palavras que compõem esse texto que a gente vai ver, que compõem Efésios, que a gente viu ano passado, são infalíveis, porque são as palavras do próprio Senhor Jesus. Todo homem fora do colégio apostólico, ou seja, Paulo e esses outros 12 aqui, que se intitula apóstolo sobre a igreja, ele faz isso baseado na sua própria prepotência. E ele faz isso baseado na prepotência de outros homens que são iguais a ele. Que um vai colocar o outro como apóstolo e dizer, agora você é apóstolo porque eu sou superior na sua vida, então você também é. O que Paulo deixa claro aqui é que o apostolado bíblico é aquele que recebe a autoridade do próprio Senhor. É Cristo que o nomeia apóstolo. É por isso que a gente se sujeita à palavra desse homem. O chamado apostólico não tem intermediário entre Deus e o apóstolo. Essa é a autoridade de Paulo. Não há um intermediário entre Jesus e o apóstolo. Por isso que ele está dizendo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum. É ele e Cristo. Nós nos sujeitamos às palavras desse homem, porque ele não está representando alguém, um outro ser humano, comedor de arroz e feijão como eu e você. Ele está debaixo do próprio Cristo, sem qualquer intermediação entre eles. Esse é o apóstolo Paulo. Por isso que no verso 10, olha aí o que ele diz, no capítulo 1, verso 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. É ele Cristo. Ele responde apenas a Cristo. Ele prega a palavra de Cristo, ele presta satisfação a Cristo com a sua autoridade. Olha o verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, ou seja, imediatamente. Não consultei carne nem sangue, ou seja, não consultei homem nenhum. Verso 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Porque era justamente isso que aqueles judaizantes estavam ensinando. Não, sabe o que é? Paulo é um apóstolo de segunda categoria. Não foi Cristo que o enviou. Quem enviou ele foram os outros apóstolos. Então ele é menos importante que Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos. Paulo está dizendo aqui, olha, não! Vocês devem se sujeitar às minhas palavras, porque eu não consultei homem algum. Eu recebi do próprio Senhor Jesus. É a Ele que eu busco agradar. Não havia nenhum intermediário entre Jesus Cristo e Paulo. Por isso que ele conclui, verso 1. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, as palavras de Paulo têm o peso da glória de Deus. Quando ele diz que o ressuscitou, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele está dizendo o seguinte, olha, Gálatas, vocês devem se sujeitar ao que eu falo, porque as minhas palavras têm o peso da glória daquele que tem poder de ressuscitar Jesus Cristo depois de 3 dias morto. A minha palavra não é a palavra de homem algum, é a palavra do Deus Criador. É por isso que vocês se sujeitam a ela. E não apenas isso, olha, presta atenção, que coisa interessante. O que significa essas palavras aqui? Cada palavra que Paulo está usando nessa saudação, irmãos, ela é de propósito, é deliberada, ele faz com um objetivo. Quando ele diz que a autoridade dele é por Jesus, o qual Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que ele está dizendo aqui? Olha, Jesus é um salvador perfeito para os Gálatas. Jesus é um salvador perfeito para a igreja presbiteriana de Pitangueiras, porque nada se acrescenta à obra dele. Ele já morreu, um passo atrás, ele viveu pela igreja, ele morreu pela igreja e ele já ressuscitou. Não há nada que vocês possam fazer para acrescentar algo à obra de Cristo. Era justamente o que aqueles homens queriam fazer. Boas obras para acrescentar ao sacrifício de Jesus. Paulo está dizendo, ele já ressuscitou e a sua obra é a obra de um Redentor perfeito. Nada que vocês fizerem vão acrescentar algum mérito. Nada que vocês fizerem vão acrescentar algum poder àquilo que Cristo já fez. Desistam de salvar a si mesmo.
Primeiro ponto aqui, o autor e a sua autoridade. A autoridade do próprio Deus. Segundo ponto aqui, quem são os destinatários? Ou como estavam os destinatários? No final do verso 2, Paulo diz assim, as igrejas da Galácia. Parece que não tem quase nada aqui, né? As igrejas da Galácia. Mas olha só, 3 afirmações que te fazem você entender como que está aquela igreja. Quando a gente pensa no destinatário dessa carta aqui, a gente tem um discernimento. Olha só, por que Paulo é tão rápido? Por que Paulo não faz nenhuma expressão de louvor a Deus para começar o conteúdo da carta? Depois da saudação, já vai direto para o ponto. Quando a gente olha a condição dos Gálatas, a gente entende essa urgência. Primeira coisa que a gente pode dizer aqui, eles estavam cedendo espaço para mentira. E eles estavam abandonando a verdade. Olha o verso 6. Vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está admirado com a situação daqueles homens. É como se ele dissesse, eu não entendo a situação de vocês. Vocês receberam o evangelho de Cristo. Vocês tiveram acesso à verdade nos dias em que eu estive entre vocês. Vocês foram fundamentados sobre essa pedra inabalável, sobre essa rocha inabalável, sobre o poder de Deus que salva pecadores. Vocês começaram do jeito certo. Eu não entendo como que vocês estão se afastando do poder de Deus e abraçando a mentira com tanta rapidez. Alguém que nunca ouviu o evangelho abraçar a salvação pelas obras, a gente até entende. Agora, alguém que teve acesso ao evangelho de Cristo, que é o único que tem poder para salvar pecadores, e está abandonando isso e abraçando a tentação de se salvar a si mesmo, não dá para entender. É isso que Paulo está argumentando aqui. Então, primeiro, eles estão abraçando a verdade, abraçando a mentira e abandonando a verdade. Segundo, essa é uma atitude extremamente arriscada da parte deles. Por isso que no verso 7, Paulo vai dizer que eles estão perturbados. Por isso que ele vai dizer, não é outro evangelho. Na verdade, há alguém que está perturbando vocês. Paulo usa essas palavras aqui de propósito, porque rejeitar o evangelho, olha só, rejeitar essa mensagem, que a gente vai passar vários meses meditando nela aqui, é abraçar a morte certa. Entendeu o senso da urgência? Paulo tem urgência porque eles estão caminhando para a perdição eterna. Rejeitar o evangelho é caminhar para a perdição eterna. É isso que está acontecendo com eles. A terceira afirmação que ele nos mostra aqui é que eles estão agindo de forma insensata. Eles estão agindo tolamente. Corre os seus olhos para o capítulo 3 aí, rapidinho. Capítulo 3, verso 1. Olha o que Paulo diz. Uma página para frente aí. Eles estão agindo de forma insensata, desprezando a própria experiência graciosa que eles já tiveram com Deus através da pregação de Paulo. Capítulo 3, verso 1, Paulo diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, ou quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando-os na carne. Paulo está dizendo, olha, sabe por que vocês estão agindo como tolos? É loucura o que vocês estão fazendo. Vocês estão abandonando o único porto seguro que Deus disponibilizou para os homens e abraçando a morte eterna. Vocês começaram do jeito certo. Começaram pelo Evangelho e agora estão abandonando a única possibilidade de redenção de vocês e abraçando a incerteza das trevas. Abre um parênteses aqui. Irmãos, o Evangelho é tão incessantemente pregado nesse púlpito, porque o Evangelho, a gente não pode cair na tentação de achar que o Evangelho é aquilo que a gente prega para as pessoas irem para a igreja. Aí depois vem para cá e a gente começa a contar os 10 passos para um casamento perfeito, os 10 passos para a prosperidade financeira, ou qualquer outro tipo de pregação. O Evangelho é a porta de entrada,
O Evangelho é o meio, e o Evangelho é a razão de ser dessa igreja. Mais uma vez, o dia que você não ouvir mais o Evangelho sendo pregado nesse púlpito, isso aqui é hipótese, isso aqui é suposição, tá? Se um dia o Evangelho deixar de ser o carro-chefe desse púlpito e qualquer outra coisa assumir o lugar da cruz de Cristo nessas pregações, fuja de nós. Porque é justamente o que Paulo está aconselhando aqui. Começar pelo Espírito e terminar pela carne é abraçar a perdição eterna. Terceiro ponto que tem nesse texto, aí sim, é a saudação que Paulo faz. Olha o verso 3. Depois que ele apresentou a autoria, apresentou os destinatários, agora a saudação no verso 3, ele diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar, presta atenção aqui, terceiro ponto é saudação. Isso aqui é uma estrutura comum nas cartas daqueles dias. É assim que as cartas eram escritas. Começa com uma apresentação, depois vem uma saudação. Agora, olha aqui, apesar de ser uma estrutura comum desse estilo de escrita, por se tratar de um homem que as suas palavras são as palavras do próprio Deus, não é uma mera saudação. Isso aqui tem que ser observado com muito carinho. Cada palavra. E Paulo diz: graça e paz. Não vou gastar muito tempo nisso, porque eu já fiz uma exposição do significado dessa ordem, graça e paz, quando nós começamos a exposição de Efésios há um ano atrás. Mas tem um objetivo claro, é de propósito que Paulo coloca: graça e paz a vós outros da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz aqui que ele se refere é a condição atual que nós temos no nosso relacionamento com Deus por causa de Cristo. Isso é paz. Agora, nós não estamos mais em guerra contra Deus quando nós estávamos antes de Cristo ter nos redimido, nos salvo. Isso é ter paz com Deus. É você agora não ser mais alvo da ira de Deus, e sim ser alvo da misericórdia, do perdão, do favor de Deus. Está em paz, não está mais em guerra com Ele. Isso é paz. Agora, essa paz, ela só é possibilitada, só é possível ter essa paz, o nosso status, o nosso relacionamento com Deus, por causa da graça. Então, por isso é graça primeiro e depois paz. A graça de Cristo é justamente o que fez com que ele abraçasse a ira de Deus no seu lugar. E por ele ter abraçado a ira de Deus na cruz, agora a sua ofensa que estava diante dos olhos de Deus foi retirada. Por isso você tem paz com Deus. Essa saudação aqui de Paulo é sempre de propósito, para que a igreja entenda isso. Paulo está pregando para irmãos que estão tentados a abandonar essa verdade, que já é um status atual. Irmão, paz com Deus é um status que você tem agora por causa de Cristo, e você jamais vai deixar de ter por causa de Cristo. Você não vai conquistar paz com Deus por algo que você faz para Ele. Vou fazer uma campanha aqui de não faltar em nenhum culto até o final do ano, aí eu vou ter paz com Deus. Não. Vou fazer uma campanha de oração e depois de jejum, e aí para ter paz com Deus. Nada pode suplementar, nada pode ser superior àquilo que Cristo já fez para que você tenha paz com Deus. Paz com Deus é um status permanente que o cristão tem. Sabe o que é um status? Uma condição. É um estado, é a forma que você está agora. Você tem paz com Deus, de forma definitiva. É isso que Paulo quer colocar nos olhos dos Gálatas. Vocês estão loucos. Vocês estão confiando na sua capacidade de obediência e deixando de confiar numa paz que já foi concedida e que já mudou o status de vocês diante de Deus, de rebeldes para filhos. Vocês estão loucos. Vocês estão tentando salvar a si mesmo, cumprindo obras da lei de Moisés. Vocês estão loucos. Graça,
por causa da graça, pelo fato de Cristo ter entrado na frente da ira de Deus, para que você não a recebesse, você tem paz com Deus. Por isso que Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo diz: mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Quando você ainda estava correndo de Deus, só por aqui, só por aqui, Jesus foi lá, pagou o preço da dívida e agora te fez correr para Deus, por causa de Cristo. É por isso que no verso 4, Paulo vai agora apresentar em uma única sentença o evangelho que ele prega. É isso que está no verso 4. Olha lá o verso 4. No verso 4, Paulo faz um resumo do que vem pela frente. Aqui no verso 4, Paulo vai apresentar, numa única sentença, o evangelho que ele vai defender novamente diante dos Gálatas. E ele vai chamar, ao longo dessa epístola, evangelho também é chamado de promessa. E principalmente no capítulo 3, ele vai dizer que a lei jamais será superior à promessa, porque a promessa veio primeiro. Então o evangelho é a promessa. E aqui ele vai mostrar algo que tem no evangelho. Existem 3 argumentos de Paulo aqui que mostram, primeiro, o fato que o evangelho narra. Segundo, qual que é o objetivo do evangelho. E terceiro, de onde vem o evangelho? Qual que é a origem? Então qual é o fato? Comecinho do verso 4, olha aí. O que o evangelho narra? Se você tiver que sair amanhã e falar do evangelho para alguém, você vai falar o quê? Jesus mudou minha vida. Como que Jesus mudou a tua vida? O que ele fez para ter mudado a tua vida? Ele mudou meu status de relacionamento com Deus. De perdido para filho. O fato narrado pelo evangelho está logo no início do verso 4. Ele diz assim: o qual, estou falando de Jesus, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Isso é o fato. Vou repetir. Esteja atento. Olha só. Esteja atento ao fato que o evangelho narra. O qual Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Deixa eu tentar te ajudar a pensar um pouco nisso aqui. Irmãos, às vezes a gente tem uma visão muito pequena do que é o nosso pecado diante de Deus, porque a gente tem uma visão muito pequena de quem Deus é. Às vezes nós achamos que pecar contra Deus é o mesmo que pecar contra um irmão aqui. Não é a mesma coisa. Quando eu peco, quando eu falho contra você, eu estou falhando contra um que é igual a mim. Nós somos um dentre uma espécie de bilhões. Pecar contra Deus é pecar contra alguém que é santíssimo. Pecar contra Deus é pecar contra alguém que é completamente diferente, completamente outro. Pecar contra Deus é pecar contra alguém que mantém a sua vida única e exclusivamente porque Ele determinou, única e exclusivamente porque Ele ainda suporta transgressões, porque Ele está prorrogando a sua misericórdia em favor da humanidade. Nós temos uma visão muito pequena do nosso pecado porque a gente não sabe quem Deus é. A gente não sabe o que significa dizer que Deus é santo. Aliás, santíssimo, porque a Bíblia apresenta Deus como santo, santo, santo. A gente não sabe o que significa dizer que Deus é justo. Por isso que a nossa visão do pecado é tão pequena. Sabe o que significa dizer que Deus é justo? Presta atenção aqui, talvez isso pode te ajudar a entender. Dizer que Deus é justo significa dizer que Ele não poderia te perdoar. A menos que a sua ofensa fosse tirada de frente dele. Dizer que Deus é santo é dizer que Ele não pode contemplar a ofensa, o pecado, que fere a sua santidade, que é uma afronta contra a sua santidade. Dizer que Deus é justo é dizer que Ele não poderia te perdoar. Porque a minha e a sua ofensa está diante de um Deus santo todos os dias.
Dizer que ele é justo é dizer que ele tem que cumprir com a lei que ele mesmo determinou. E a lei que ele determinou prescreve que o pecador é digno de morte. Portanto, dizer que Deus é justo é dizer que ele não poderia te perdoar, a menos que o seu pecado fosse pago com a penalidade que a lei prescreve, a morte. E é justamente o que ele fez. Só que ele fez isso em Jesus. Por isso que Paulo está dizendo aqui, o qual se entregou. A seriedade do teu e do meu pecado é tão grande, irmãos. É uma ofensa tão grande diante de um Deus que é tão grande, porque foi necessário que Deus morresse. É óbvio, o homem, Cristo Jesus, que ao mesmo tempo que é 100% homem na terra, também é 100% Deus, é necessário que ele morresse para pagar a sua ofensa. A morte de Cristo agora retira a ofensa minha e sua, que estava diante de Deus, é retirada e cravada na cruz. Os Gálatas estavam caindo numa cilada muito perigosa. Muito perigosa. Eles estavam confiando na própria obra para serem aceitos por Deus. Eles estavam confiando, olha só, presta atenção nisso aqui. Eles estavam confiando que se eles obedecessem os 10 mandamentos, eles seriam aceitos por Deus. Essa é a tentação que eles estavam caindo. Eles estavam confiando no fato de que se eles fizessem tudo direito, conforme a lei de Moisés prescrevia, Deus o aceitaria. Sabe por que isso é um risco? Porque a tua obediência é incapaz de te salvar. A tua obediência é incapaz de construir méritos para que Deus te aceite. Essa que é a ideia. E você vai entender o motivo. Todos os atributos de Deus são eternos como Deus é eterno. A bondade de Deus é eterna. O amor de Deus é eterno. A santidade de Deus é eterna. A misericórdia de Deus é eterna. Por isso que Ele te perdoa todos os dias. A misericórdia de Deus é eterna. Deus tem mais atributos. A justiça de Deus também é eterna. A ira de Deus também é eterna. A sua ofensa diante de Deus é merecedora de uma ira que é eterna. Agora pensa você. Você acha que... Vamos supor que a gente consiga obedecer a lei de Moisés 50% da nossa vida. Vamos supor que é muito otimista. Vamos supor que você obedeça os 10 mandamentos 50% da vida. Você acha, e aí vamos supor que você viva bem com 80 anos. 90, vai. Você acha mesmo que 45 anos de obediência é suficiente, ou são suficientes, para equilibrar a conta de uma santidade eterna que está do outro lado aqui? Você acha mesmo que uma obediência de 40 anos, você acha mesmo que uma obediência aí, bem dedicada, esforçada, 90 anos da sua vida, você acha que mesmo que essa obediência imperfeita é suficiente para substituir ou para equilibrar a conta de uma ofensa contra um Deus eterno? Não, é isso que Paulo quer que os Gálatas entendam. Eles estavam caindo na tentação de tentar salvar a si mesmo com obras da lei. Entenda, eu uso essa figura da balança porque ajuda a gente a entender. Do lado de cá é a santidade de Deus pesando na balança. É Deus no lado de cá pesando na balança. Você acha que 80 anos de obediência colocado do lado de cá, 80 anos de esforço, que é uma obediência imperfeita colocado do lado de cá, vai equilibrar a conta? É Deus que está aqui. Só tem uma forma dessa conta ser equilibrada. Só tem uma forma de levantar Deus. Sabe? Se Deus sentar do lado de cá. Aí sim, a conta fica equilibrada. E foi o que Deus fez. Sentou do lado de cá em Cristo, equilibrou a conta. Jesus não apenas morreu por você. A mensagem do Evangelho é que Jesus viveu por você, obedecendo a Deus de uma forma que você não conseguiria. Então a obediência dele agora é te dada de presente. Quando Deus olha para você, não vê a tua ofensa, vê a obediência do Filho, que é perfeita. É isso que Paulo está demonstrando para aqueles homens. Desista de tentar colocar na obra de Cristo a imperfeição das suas obras. Desista. Nada pode ser acrescentado àquilo que Cristo já fez por você. Isso é boa nova. Cristo viveu por você porque te dá uma obediência de presente que você jamais vai conseguir.
Cristo morreu por você, porque a sua desobediência, a ofensa que estava diante de Deus e que Deus não podia contemplar, foi retirada e cravada na cruz. Por isso você pode ser aceito agora. E Cristo não apenas morreu por você, a Bíblia diz que Ele ressuscitou por você. E isso te dá garantia de saber que agora você não é mais quem vive na sua vida. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 2:20 aqui: eu já morri. A morte de Cristo me representa, estou morto. Agora quem vive em mim é Ele. Então a vida que eu vivo é de acordo com a vontade dEle. Isso é boa notícia. Isso é Evangelho. Isso é o fato. Mas o Evangelho também tem um objetivo. Vamos lá. Vamos tentar ver tudo aqui. O fato é que Cristo entregou a si mesmo. O objetivo está no verso 4 também, quando ele diz: para nos desraigar deste mundo perverso, para nos resgatar, para nos livrar deste mundo perverso. Todas as vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, livrar aqui, ela aparece pelo menos 5 vezes no Novo Testamento. Esse resgatar, ele está sempre ligado à ideia de alguém que está em perigo e que não pode se livrar sozinho. É isso que Deus faz. Cristo entregou a si mesmo para nos resgatar desse mundo perverso. Paulo está dizendo o seguinte: Gálatas, não tentem salvar a si mesmo, porque nada que vocês façam pode resolver o problema de vocês. Cristo se entregou justamente porque nada que vocês façam pode resolver o problema de vocês. Apenas confiem em Cristo. Ele morreu, Ele se entregou justamente para nos resgatar, coisa que a gente não poderia fazer por si mesmo. Esse é o objetivo do sacrifício de Cristo: te livrar desse mundo perverso, te resgatar. Sabe por quê? Se Ele não te tira, você está em íntima comunhão com eles, fazendo o que eles fazem, amando o que eles amam, sendo escravo do mundo. Origem. O fato é Cristo se entregando, o objetivo é para que Ele te resgate, e a origem é a vontade de Deus. Final do verso 4 ele diz: segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos, Deus é a origem do Evangelho. Por isso que não há nada superior ao Evangelho. Querer servir a Deus pela prática dos 10 mandamentos, sem entender a graça de Cristo, não há nada superior ao Evangelho. A origem do Evangelho é o coração de Deus. A gente vai ver mais sobre essa relação de lei e Evangelho aqui. A vontade de Deus. Entenda uma coisa. Os Gálatas estavam ouvindo o seguinte ensinamento: olha, vocês precisam guardar a lei de Moisés e crer em Jesus. Então vocês vão crer em Jesus e vão guardar a lei de Moisés, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Aqui Paulo vai dizer o seguinte: Cristo se entregou pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo, porque essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para a igreja. Quando a gente fala de vontade de Deus, existem 2 características acerca da vontade de Deus. 2. A primeira é aquela que a gente quebra sempre, que é a vontade de Deus, a vontade de mandamento de Deus. Deus deu os seus 10 mandamentos e Ele diz: obedeça. E continuamente a gente está quebrando eles. Então essa é a vontade que os judaizantes daqueles dias estavam querendo fazer com que os gálatas acreditassem que essa vontade poderia salvá-los, cumprindo a lei. Não dá. Paulo apresenta uma outra vontade de Deus, que é inevitável, que é irreversível, a vontade de decreto. É essa vontade de decreto que ele apresenta aqui. É uma vontade irreversível, que Deus cumpre tudo o que Ele quer. Paulo quer que eles entendam, e nós também, que a parte das obras de obediência, que apesar das obras de obediência da lei de Moisés serem incapazes de salvar os homens, a obediência de Cristo que Ele ofereceu a Deus, ela é suficiente para garantir a salvação dos homens. É isso que Ele quer que os Gálatas e nós também entendamos. Por isso que a origem do Evangelho é o próprio Deus, coração do próprio Deus. E o resultado, irmãos, não é outro. Olha só por que a gente tem que pregar o Evangelho. Sabe qual é o resultado do Evangelho verdadeiro? A adoração. Louvor e adoração. Não há adoração verdadeira se não houver Evangelho verdadeiro. Olha o verso 5. Como que Paulo finaliza essa saudação? A quem seja, verso 5, ou seja, a Deus, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
compreender o evangelho verdadeiro brota, gera adoração verdadeira. É isso que Paulo quer que eles entendam. Por que o verdadeiro evangelho vai gerar adoração verdadeira? Porque é a única possibilidade de você provar e retribuir o amor de Deus. Não há qualquer outra forma. O evangelho revela o amor de Deus. Lembra que eu disse no início? Deus não prova seu amor quando Ele te cura, quando Ele te dá prosperidade, promoção, família perfeita. Não, Deus prova seu amor quando Ele te dá uma obediência através de Cristo que você não conseguiria com os seus méritos, e quando Ele cobra a sua ofensa na carne do Filho dele. Agora, a adoração ela é motivada por amor e não por um desejo de ser salvo. Não é uma adoração interesseira. Eu preciso ir para a igreja, preciso adorar a Deus, porque vai que, vai que Jesus volta e eu ainda não estou aqui em casa, não estou adorando, então preciso ir lá. Preciso adorar, porque vai que, depois eu possa ser cobrado, porque eu não estou buscando a Deus. Preciso manter a minha aparência de piedade. Não, é um serviço a Deus que é motivado única e exclusivamente por amar a Deus. Porque entendeu que apesar de ser quem somos, apesar de a única coisa que merecíamos de Deus ser a condenação, Efésios capítulo 1, 2, verso 3, Paulo diz que éramos por natureza filhos da ira, por natureza condenados. Apesar da única coisa de você merecer de merecer ser condenação, Deus salvou em Cristo. E aí quando a gente entende isso, quando a gente entende que apesar de nós mesmos, apesar da nossa imperfeição, da nossa falha, do nosso pecado, apesar dessa carninha de pescoço que a gente é, ainda assim, Deus graciosamente, em Cristo, nos redime, nos salva. Ele tira a ofensa que estava diante dele, cobra na cruz, e agora o que ele aceita diante dele é a obediência de Cristo. Isso faz com que o nosso serviço seja por amor, seja uma adoração desinteressada. Sabe por que você vai se santificar agora, ouvindo o Evangelho? Estou fechando aqui. A morte de Cristo tem por objetivo retirar diante de Deus a minha e a sua ofensa. Deus não pode contemplar a ofensa. Ele é santo e o nosso pecado é sujo. Então a morte de Cristo tem por objetivo retirar a nossa ofensa diante de Deus. Sabe qual ofensa? O pecado de Adão, que te matou e me matou. Os pecados que você cometeu ao longo da sua vida e o pecado que você vai cometer amanhã. Todos eles foram retirados diante da presença de Deus e cobrados na morte e no derramamento do sangue do Cordeiro de Deus. Quando a gente entende isso, até mesmo o pecado que você vai praticar daqui a pouco, e se você crê nesse e confia nesse sacrifício de Cristo, até mesmo esse pecado foi cobrado na cruz. Portanto, você vai lutar para não cometê-lo, porque você sabe que foi o teu pecado que causou dor e sofrimento no seu Senhor. Agora a sua busca por santificação é por amor. Não é mais buscando merecer algo de Deus, mas é entendendo que foi você que pregou ele lá. Eu concluo. Paulo apresenta para nós aqui a origem da sua autoridade. É o próprio Deus, não é homem algum. Por isso a gente deve se sujeitar ao que ele fala. E ele faz uma declaração sucinta aqui do evangelho que ele vai desenvolver ao longo dessa carta, que nós veremos ao longo dos próximos domingos. Ele vai defender que esse evangelho de Cristo é suficiente e que salva os homens e faz com que os homens sejam aceitos por Deus por causa do sacrifício de Cristo. A implicação prática e clara desse texto, que a gente pode aplicar para nós aqui, é nos lembrar de como viviam os cristãos daquela primeira igreja lá em Jerusalém. Aqueles cristãos perseveravam
na doutrina dos apóstolos. Aqueles homens, presta atenção nisso que eu já estou finalizando, é a aplicação, então guarda isso. Aqueles cristãos levaram a sério o fato que esses homens se apresentaram como embaixadores de Jesus Cristo. E eles se sujeitaram às palavras dos apóstolos. Eles se sujeitaram ao Evangelho de Cristo. O Evangelho é o que eles guardavam no coração para moldar suas vidas. Eles levaram isso a sério. Isso aqui, essa atitude daquela primeira igreja descreve o dia a dia de uma igreja local. Precisa descrever o nosso dia a dia também. O dia a dia daqueles homens que viviam pautado, perseverando no ensino dos apóstolos, precisa descrever o dia a dia da igreja local de Pitangueiras também. Irmãos, você precisa organizar sua vida em torno da palavra de Deus, independentemente do que você faça com o resto dela. A sua vida, entenda, olha, guarda isso, pelo amor de Deus. Guarda, segura com toda a força. Mesmo com sono, mas segura isso que eu vou te falar agora. A sua vida precisa girar em torno da palavra de Deus, e não a palavra de Deus girar em torno da tua vida. A sua vida precisa ser programada a partir dela, e não deixar um restinho de espaço para ela, se der, se sobrar tempo, se eu tiver energia, se eu tiver paciência, aí eu terei um tempo com a palavra de Deus, eu terei um tempo com a sã doutrina, eu terei um tempo com o ensino dos apóstolos. Não! O que Paulo queria imprimir no coração daqueles homens é que a palavra dos apóstolos, é que o ensino de Jesus Cristo, o Evangelho, deveria ser aquilo que direciona todos os seus passos, porque a sua adoração será falsa, a sua vida com Deus será uma farsa, será uma mentira, o seu conhecimento será sempre raso, a sua vida não passará de uma religiosidade vazia, se não for o Evangelho de Cristo que pauta os seus dias, o seu pensamento, a forma como você se relaciona com as pessoas. Tudo será por interesse, tudo será por egoísmo, tudo será por arrogância sua, se não for o Evangelho de Cristo que direciona o seu relacionamento em todas as áreas da sua vida. Porque o Evangelho diz que você não merece nada de Deus. E ainda assim, Ele deu o bem mais precioso, mais valioso de toda a realidade em seu favor, apesar de você merecer nada. Isso sempre vai te deixar numa condição de humildade para se relacionar com as pessoas. O Evangelho não pode ser aquilo que resta. A palavra de Deus não pode ser aquilo que resta na sua vida. Tá bom, está acabando o culto, né? Eu sei, hoje passou um pouco mais, porque eu tive que fazer esse contexto histórico para a gente introduzir. Semana que vem vai ser um pouco mais curto, mas né, às vezes é pesado para você ouvir uma pregação de 50 minutos, 60 minutos. Acaba o culto. Quando essa palavra vai encontrar teu coração de novo? Domingo que vem? Esquece. Nós seremos como os Gálatas, abandonando o verdadeiro Evangelho e abraçando uma farsa que vai nos levar em direção a uma perdição eterna. Irmãos, se a palavra de Deus não for aquilo que, se o Evangelho não for aquilo que fundamenta as motivações que você tem para estar aqui, tudo o que nós fazemos aqui é uma farsa. Nossa adoração é uma farsa. Nossa oração é uma farsa. Nossa pregação é uma farsa. Nossas obras são uma farsa. Se tudo o que fazemos aqui não é motivado única e exclusivamente pela notícia que diz que não merecíamos nada e Ele nos deu tudo em Cristo Jesus. É uma farsa. Sem uma meditação constante no Evangelho, você cairá na mesma tentação que esses homens caíram. Você vai tentar salvar a si mesmo participando dos cultos, você vai tentar salvar a si mesmo lendo a Bíblia, você vai tentar salvar a si mesmo orando, vindo aqui, passando uns tempinhos aí, achando que é muito.
Somente por meio do Evangelho você vai amar a Deus. Somente. A ideia de amar a Deus não passa no coração daquele que não vive pelo Evangelho. Não dá. Ele está fazendo tudo pelo próprio interesse. Ele está indo na igreja porque ele é o interesse dele. Ele quer apaziguar a própria consciência. Ele quer estar quite com Deus. Deus, fiz minha parte. Fui domingo na igreja. É um senso de obrigação constante. Nunca é por amor. Isso é vida do religioso. O religioso que quer salvar a si mesmo, cumprindo a lei de Moisés. O que vive pelo Evangelho vai entender: Senhor, nesse momento eu merecia o inferno, mas por uma graça que excede o meu merecimento, por um amor que excede a minha compreensão, por causa do Senhor, somente pelo Senhor, por causa de ti, por meio de ti, para ti, tudo aconteceu, por causa do Senhor, eu ainda sou aceito diante da sua presença, com a notícia que me garante que eu estou indo caminhando em direção à eternidade, por causa disso, porque pelo mesmo fato, pelo simples fato de saber que eu merecia condenação, mas por amor o Senhor me deu redenção, só por isso eu tenho motivos de sobra para te adorar por toda a eternidade. Mas essa é uma realidade que só compreende quem vive pelo Evangelho. Somente pelo Evangelho você vai ter prazer em estudar a palavra de Deus. Talvez é por isso que a gente não tem prazer em estudar a Bíblia. Porque a gente ainda não compreendeu o que é o Evangelho. Eu oro, pedindo para que o Senhor nos ajude com a exposição da carta aos Gálatas. Porque o Evangelho vai te lembrar do amor de Deus. O Evangelho vai te lembrar do que você e eu merecíamos. E o que foi que Deus nos deu em Cristo Jesus.